tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre o significado da Páscoa. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido alguma história sobre coelhinho da Páscoa que traz ovos de chocolate, mas isso não tem nada a ver com a Páscoa. E hoje nós vamos ouvir o que a Bíblia diz sobre essa data tão importante. E para começar, nós vamos cantar uma música. Se você já conhece, cante comigo aí da sua casa. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus não ficou morto, ele ressuscitou. Por mim ressuscitou, vitória sim ganhou, e a destra do seu Pai está, por mim ressuscitou. Como é bom saber que Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você. Mas como será que isso aconteceu? Prestem atenção na história para vocês descobrirem. Há muitos e muitos anos atrás, nasceu em Belém um bebê que se chamava Jesus. Mas esse bebê não era qualquer bebê. Era um bebê muito especial. Esse bebê foi mandado pelo seu pai, o próprio Deus. Ele tinha uma mãe que se chamava Maria. E assim como os outros meninos, ele cresceu e teve uma vida normal. Ele deve ter brincado bastante, deve ter ajudado seus pais nos afazeres de casa e ele até aprendeu uma profissão. Ele aprendeu, junto com José, o seu pai aqui na terra, a ser carpinteiro, ou seja, a fazer móveis de madeira. Mas ele tinha algo diferente. Ele não era como as outras crianças. Sabe por quê? Porque ele era perfeito. Jesus, ele é o filho perfeito de Deus. Sabe o que isso significa? Que ele nunca fez nada de errado. Jesus nunca mentiu. Ele nunca se envolveu em brigas com outras crianças. Ele nunca desobedeceu a sua mãe e o seu pai. Ele é o filho perfeito. Ele nunca pecou. Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu vejo, que eu ouço, que eu falo, que eu sinto e que não agrada a Deus. Lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram. Isso significa que até um bebezinho que acabou de nascer, ele já é pecador. E o versículo continua dizendo: e destituídos estão da glória de Deus. O nosso pecado, ele nos afasta de Deus. Mas Jesus não. Jesus, ele nunca pecou. Ele nem sabe como é que é isso. Ele era muito especial. Ele foi crescendo. Eu imagino que para a mãe dele deve ter sido uma experiência muito boa, porque ela tinha outros filhos, mas nenhum deles era perfeito. Só Jesus, o único que nunca desobedeceu, que nunca fez nada de errado. Quando Jesus chegou na vida adulta, ele então saiu da sua casa, deixou a sua família para se dedicar ao seu ministério. E durante 3 anos, ele pregou e falou do amor de Deus para as outras pessoas. Onde quer que Jesus estivesse, uma multidão se reunia para ouvi-lo. A Bíblia fala que Jesus realizava muitos milagres. Ele curou pessoas cegas, ele fez paralíticos andarem, ele até fez uma pessoa voltar a viver. Certa vez, ele encontrou as crianças no templo e as abençoou. Jesus, onde quer que estivesse, estava sempre reunido de pessoas que queriam ouvir o que ele tinha a dizer, ou ver as coisas que ele podia fazer. Mas existia um grupo de pessoas que não gostavam de Jesus. Pessoas que tinham inveja de quem ele era e do poder que ele tinha. E Jesus sabia que em breve essas pessoas viriam atrás dele. Ele sabia porque ele não veio ao mundo só para fazer milagres ou falar do amor de Deus. Ele veio para fazer algo que somente ele podia fazer, que é morrer na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Só Jesus podia fazer isso porque ele é o Filho perfeito de Deus. E somente o sangue dele tem poder para perdoar todos os nossos pecados. Eu não poderia morrer pelo meu pecado, porque eu sou pecadora. Somente aquele que é perfeito podia fazer isso. E ele veio ao mundo por vontade própria, derramar todo o seu sangue numa cruz. Ele sabia que estava chegando esse momento, o momento em que ele teria que fazer aquilo que ele veio para fazer. Então, ele reuniu seus discípulos e começou a falar sobre os eventos que aconteceriam em breve.
Ele contou que estava chegando a hora em que ele iria partir. Os discípulos ficaram tristes com aquela notícia. Eles não queriam ter que ver Jesus passar por aquelas coisas. Mas Jesus continuou dizendo: em breve, um de vocês me trairá. Os discípulos ficaram espantados. Como assim? Sou eu, Jesus? Eles perguntaram: sou eu? Todos queriam saber quem era que iria trair Jesus. Mas Jesus não contou. Ele continuou dizendo: as coisas vão ficar muito difíceis e muitos de vocês fingirão que nunca nem me conheceram. Pedro logo levantou e disse: não, Senhor, jamais. Por mais que todos o abandonem, eu jamais o abandonarei. Mas Pedro estava errado. Jesus falou para ele: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante 2 vezes, por 3 vezes você vai dizer que não me conhece. Eu jamais farei isso, Senhor, Pedro disse. Mas Jesus estava certo, Pedro faria isso. Jesus chamou Pedro, Tiago e João para orarem com ele. E enquanto eles oravam em um lugar, Jesus subiu no monte, num lugar chamado Getsêmani, para orar sozinho. Ele queria falar com Deus. Ele orou e falou: Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. Jesus estava sofrendo. Ele sabia que ele iria passar por coisas terríveis. E a Bíblia conta que seu sofrimento era tanto que o seu suor descia em gotas de sangue. Jesus estava suando sangue de tanto que ele estava sofrendo. Mas ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Foi para isso que ele veio ao mundo, para que a vontade de Deus se cumprisse. Ele desceu para encontrar os discípulos, e sabem o que os discípulos estavam fazendo? Eles estavam dormindo. Jesus viu aquilo e falou: como assim? Nem por 1 hora vocês conseguiram orar comigo? Os discípulos acordaram e voltaram a orar. Jesus subiu novamente, mas por mais 2 vezes ele desceu e encontrou os discípulos dormindo. Estava cada minuto mais perto a hora em que Jesus ia ser traído, e ele sabia que estava cada minuto mais perto de acontecer. Eles ouviram uns barulhos e viram então um grupo de soldados vindo na direção onde eles estavam. Junto com aqueles soldados, sabe quem estava? Judas, um dos discípulos de Jesus. Foi Judas quem traiu Jesus. Judas o vendeu por algumas moedas. Os soldados então chegaram, e Pedro ficou tão bravo que ele pegou a sua espada e cortou a orelha de um dos soldados. Pedro queria matá-lo, mas Jesus não deixou. Jesus brigou com ele, disse que não era para fazer aquilo. Colocou a mão sobre a orelha daquele soldado e o curou. Até naquele momento de sofrimento, Jesus conseguiu mostrar o seu amor e a sua glória e poder. Mas aqueles homens, eles estavam cegos. Eles estavam perdidos nos seus pecados, eles não conseguiam ver quem Jesus era. Eles não conseguiam enxergar que Jesus era o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Eles levaram Jesus, e os discípulos se dispersaram, cada um foi para um lugar diferente. Pedro ficou muito triste, mas também com muito medo. Ele não sabia o que fazer, então ele foi atrás de Jesus. Jesus foi levado até a casa do governador Pôncio Pilatos. Lá, ele seria julgado e condenado. Pedro foi até lá. Ele entrou no jardim da casa e ficou observando o que estava acontecendo com Jesus, enquanto ele se esquentava perto ao fogo. De repente, uma criada chegou perto dele e disse: "Você não é o cara que andava com Jesus?" "Não", Pedro falou, "não sou eu não." E então, o galo cantou a primeira vez. Mas uma pessoa veio e falou: "Ué, você não é um dos seguidores de Jesus?" Não sei do que vocês estão falando." Pedro estava com tanto medo que ele até inventou umas mentiras para convencer as pessoas de que não era ele que andava com Jesus. E pela terceira vez, apareceu um grupo de pessoas e o questionou se era ele que andava com Jesus. Mas pela terceira vez, Pedro negou e disse que não conhecia Jesus. E então, o galo cantou mais uma vez. Pedro olhou para Jesus naquele momento e lembrou do que ele havia dito, que antes que o galo cantasse 2 vezes, ele o negaria por 3 vezes. Naquele momento, Pedro começou a chorar. Ele estava muito triste pelo que estava acontecendo. E ele não sabia o que fazer. Ele se retirou dali, provavelmente porque ele estava com vergonha. Talvez você, assim como Pedro, já tenha passado por uma situação em que sentiu vergonha de falar que era cristão. Na escola, alguém pode ter te perguntado se você vai na igreja, você lê a Bíblia, o que você sabe sobre Jesus, e você não teve coragem de dizer. Não se preocupe, porque assim como Jesus perdoou Pedro, ele também pode perdoar você por agir dessa forma.
Mas para isso, ele quer que você se arrependa, que você entenda que isso não é o correto e que você precisa ter coragem para dizer aos outros o que Jesus fez por nós ali naquela cruz. Ele quer que você, como uma criança que já o conheceu como seu Salvador, fale do amor dele para os seus amigos da escola, para os seus vizinhos e até mesmo para os seus familiares. Diferente de Pedro, que ficou com medo e que negou conhecer Jesus, Jesus quer que você tenha coragem para dizer o que ele fez por você. Naquele momento, Jesus estava sozinho. Pedro e os outros discípulos o deixaram ali. E ele passou por coisas terríveis. Os soldados cuspiram no seu rosto. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Afinal, ele dizia ser filho do rei. Eles debocharam de quem Jesus é. Eles fizeram pouco caso e tiraram sarro da cara de Jesus. Eles bateram em Jesus com um chicote. Ele foi açoitado. As suas costas ficaram em carne viva. Ele estava sangrando e sofrendo muito. Lá em Isaías, o profeta conta um pouco daquilo que Jesus passou. No capítulo 53, a partir do versículo 4, diz assim: Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós merecíamos sofrer, nós merecíamos morrer naquela cruz pelos nossos pecados, mas Jesus ele fez isso no nosso lugar. Ali naquele momento, ele estava levando nas suas costas o pecado de todo mundo, o pecado até mesmo de Pedro, que o abandonou naquela situação. Jesus estava carregando uma dor que ele não merecia. Ele nunca fez nada para merecer passar por aquilo. Ele era o justo que estava morrendo pelos injustos, o justo que estava sofrendo, levando sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados e os nossos erros. Aqueles homens fizeram muito mal para Jesus. E lá na cidade, as mulheres choravam por Jesus. Elas não entendiam o que estava acontecendo, mas elas estavam aflitas por ver Jesus naquela situação. Mas Jesus disse para elas: não chorem por mim, chorem por vocês e pelos seus filhos, porque aqui nessa cidade vai vir tempos difíceis. As coisas vão ficar difíceis aqui. Os homens, então, trouxeram uma cruz para que Jesus carregasse. Além de tudo o que ele estava passando, ele teria que carregar a sua própria cruz, o lugar onde ele seria crucificado, onde a sua vida aqui na terra iria ter fim. Jesus estava muito cansado. Ele tinha sofrido muito. Aí ainda tinha que passar por tamanha humilhação. A cruz foi colocada nas suas costas e ele tinha que andar pela cidade, passando aquela imensa vergonha, sendo humilhado por aquelas pessoas que não eram nada perto dele. Mas Jesus não aguentou. Ele estava tão cansado que ele acabou tropeçando e caindo com a cruz. E onde estavam os discípulos, os seus amigos? Não estavam ali. Naquele momento Jesus não tinha ninguém, ele estava sozinho. E ele estava passando por tudo isso por mim e por você. Um moço que estava passando naquele momento, chamado Simão, foi pego então por um dos soldados e mandaram que ele carregasse a cruz de Jesus. Simão carregou a cruz e os soldados levaram Jesus até um lugar chamado Monte do Calvário, ou Gólgota. Era lá onde Jesus seria crucificado. Chegando lá, eles encontraram mais duas pessoas, dois homens que eram ladrões. Aqueles homens estavam sendo crucificados porque tinham feito coisas erradas, diferente de Jesus, que nunca cometeu erro nenhum. Aqueles homens estavam lá para pagar pelos seus pecados, mas Jesus estava lá para pagar pelos pecados de todo mundo, mesmo sem ter cometido pecado. Chegando lá no Monte do Calvário, Simão colocou a cruz de Jesus no chão. Os soldados pregaram as mãos e os pés de Jesus na cruz. Eu não consigo imaginar a dor que Jesus estava sentindo naquele momento, ao ter a palma das suas mãos e a sola dos seus pés perfuradas por pregos. Depois que eles fizeram aquilo, os soldados levantaram a sua cruz e a jogaram no buraco na terra. Aquilo deve ter causado uma dor imensa. Mas sabem o que Jesus fez, crianças? Ele olhou para os céus e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Até naquele momento de angústia e sofrimento,
Jesus demonstrou amor para aqueles que estavam lhe fazendo sofrer. Tudo isso aconteceu de manhã bem cedo. Por volta do meio-dia, a terra ficou escura. Já pensou? Meio-dia estar tudo escuro? Aquilo demonstrava que aquele dia era um dia de sofrimento, um dia de dor. Jesus então olhou para os céus novamente e disse: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Deus tinha virado as costas para Jesus naquele momento. Jesus estava sozinho ali naquela cruz, porque somente ele podia fazer aquilo. Ele é o único que é 100% homem e 100% Deus. Ele era o único que poderia morrer por amor de nós. O justo que se deu pelos injustos, aquele que levou as nossas dores, aquele que levou os nossos pecados nas suas costas. Ele estava ali sozinho, por amor de cada um de nós. E se você ainda não reconheceu isso, se você ainda não entendeu o que Jesus fez por você ali naquela cruz, o dia é hoje. Não é amanhã, não é depois. Você pode fazer isso hoje. Você pode convidar o Senhor Jesus para morar no seu coração. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13, diz assim: Se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Isso significa que se eu falar com a minha boca, Jesus, eu acredito que o Senhor ressuscitou dos mortos, e eu acreditar com o meu coração, eu posso ser salvo do castigo do pecado que é ficar afastado de Deus. Eu posso ter a vida eterna e ir um dia morar no céu com o Senhor Jesus. Você precisa fazer isso. Se você ainda não fez, Jesus quer que você reconheça o que Ele fez por você naquele dia tão terrível ali naquela cruz. No final da tarde, por volta das 3 horas então, Jesus sabia que estava chegando o fim do seu sofrimento. Ele pediu água e sabe o que os soldados fizeram? Eles lhe deram vinagre. Já pensou que terrível? Jesus pediu água e recebeu vinagre. Mas ele olhou para os céus pela última vez e disse: Está consumado. Pai, leva para você o meu espírito. Ali Jesus terminou a sua obra. Ele morreu naquele momento, por amor de cada um de nós. E depois disso, um dos soldados pegou a sua lança e espetou Jesus na sua costela. Dali saiu água e sangue, o que significava que ele estava sentindo uma dor terrível, que ele tinha sofrido muito. José de Arimateia e Nicodemos, que eram amigos de Jesus, pediram para Pilatos o corpo dele. Pilatos concedeu, e eles levaram Jesus para um túmulo. Era um tipo de uma caverna, onde os corpos das pessoas ficavam depois da sua morte. Lá, eles cobriram a caverna com uma pedra. Isso tudo aconteceu numa sexta-feira, como a que nós estamos tendo hoje. E é por isso que nós chamamos de Sexta-feira Santa, porque é o dia em que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas Jesus tinha feito uma promessa para os discípulos, que ele não ficaria morto, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E no domingo, sabem o que aconteceu? Algumas mulheres foram até o túmulo de Jesus para levar alguns perfumes. Era costume daquela época você colocar perfumes no corpo de alguém que tinha acabado de falecer. No caminho, elas deviam estar conversando e pensando como que elas iam fazer para remover aquela pedra gigantesca do túmulo de Jesus. Mas sabem o que aconteceu? Quando elas chegaram lá, não tinha pedra nenhuma. Sabem por quê? Porque Jesus já havia ressuscitado. Maria Madalena nem ficou para ouvir o que tinha acontecido. Assim que ela viu que o túmulo de Jesus estava sem a pedra, ela saiu correndo e foi contar para os discípulos que o corpo de Jesus tinha sumido. Mas as outras mulheres que ficaram lá, elas ouviram do anjo do Senhor que estava naquele lugar que Jesus havia ressuscitado. Deus havia ressuscitado Jesus para mostrar o seu poder, para provar a sua glória. Jesus não estava mais morto, ele estava vivo. Jesus foi se encontrar com os discípulos. E sabem quem ele encontrou? Pedro. Ele encontrou Pedro. Que alegria para Pedro poder ver o seu Salvador que vive. Jesus é o nosso Salvador. Ele morreu na cruz por amor de nós, mas ele não está morto. Ele ressuscitou, como diz lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo está vivo e Ele é o único que pode nos dar a vida eterna. Se você ainda não confiou no Senhor Jesus para perdoar o seu pecado, como eu disse antes, você pode fazer isso hoje, porque Ele é o único caminho que nos conduz aos céus.
Somente através de Jesus nós podemos ter a vida eterna e um dia ir morar com Ele lá no céu. O céu é um lugar lindo que foi preparado por Deus para os seus filhos. Lá no céu não vai ter dor, não vai ter tristeza. Lá no céu não vai ter choro. Já pensou? No céu você nunca mais vai se machucar, você nunca mais vai ficar triste. Lá no céu nós vamos andar em ruas de ouro. Lá vai ter casas feitas de ouro. O céu é um lugar incrível que foi preparado para os filhos de Deus. Mas como eu disse, para ser um filho de Deus, você precisa crer no que Ele fez e confessar com a sua boca. Você pode fazer isso agora mesmo, aí na sua casa, onde quer que você esteja. Basta você orar e falar: Senhor, eu confio, eu acredito que o Senhor morreu e ressuscitou em meu lugar. E eu te peço, perdoe os meus pecados e venha morar no meu coração. Jesus é o único capaz de te dar a vida eterna. E essa é a verdadeira história da Páscoa. O Filho de Deus que veio ao mundo, o Filho perfeito que morreu na cruz e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Hoje, nós lembramos que Jesus morreu em nosso lugar. E domingo, nós lembramos que Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele é o nosso Salvador. Se você já é salvo, lembre de falar para os outros que você tem um Salvador e que Ele é o verdadeiro sentido da Páscoa. Não é coelhinho, não é chocolate. É Jesus, o nosso Salvador, que vive. Vamos falar todos juntos? Jesus ressuscitou. Eu quero que vocês lembrem disso durante toda a semana. Jesus não está morto, Ele ressuscitou. Jesus vive e Ele é o nosso Salvador. Como nós ouvimos a nossa história de hoje, somente Jesus é capaz de nos dar a vida eterna. E o nosso versículo fala exatamente isso. Ele está lá no Novo Testamento, na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 11, e diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Mas o que significa a vida eterna? Significa que eu vou viver para sempre, que eu nunca vou morrer? Não, a vida eterna significa que no dia que você morrer, você vai morar com Deus lá no céu, se você já é o filho dele, se você já o convidou para morar no seu coração. E foi por meio do seu filho que Deus nos deu essa vida. Vocês ouviram na história? Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, como eu disse, se você já é salvo, você está tranquilo. Você sabe que um dia você vai morar com Deus no céu. Mas se você ainda não convidou Jesus para morar no seu coração, como eu falei agora há pouco na nossa história, você pode fazer isso agora mesmo. Jesus quer que você entenda o que Ele fez por você aqui na terra, o sacrifício tremendo e toda a dor e sofrimento que Ele passou quando esteve aqui, para que você pudesse ter a vida eterna. Então vamos falar o nosso versículo? Primeira referência, depois o versículo e voltamos para a referência, ok? Então vamos lá. 1 João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. 1 João, capítulo 5, versículo 11. Fácil, né? Não é um versículo grande, não é um versículo difícil. Mas vamos deixar então um pouquinho mais complicado. Vamos fazer o seguinte: toda vez que tiver uma palavra que tenha a letra O de ovo, nós vamos dar um pulo, ok? Então, quando eu falar o, eu dou um pulo. Testemunho, eu dou um pulo. Nos, no, filho e João, nós vamos dar um pulo. Ok? Difícil? Não, né? Então vamos tentar? Levante agora se você estiver sentado e faça comigo. 1 João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. 1 João, capítulo 5, versículo 11. Mas eu acho que ainda tá fácil. Vamos deixar um pouco mais difícil. Agora, todas as vezes que tiver alguma palavra com a letra A, nós vamos bater uma palma. Então, se aparecer a letra O, um pulo. Se aparecer a letra A, uma palma. E se tiver a letra O e a letra A, como por exemplo João, um pulo e uma palma. Ok? Vai ficar um pouquinho mais difícil, prestem atenção, hein? Então, em quais palavras eu vou bater palma? A, vida eterna, está, vida, está e João, tá bom? Em João a gente pula e bate palma. Vamos tentar.
Primeira, João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Primeira João, capítulo 5, versículo 11. E aí, acharam difícil ou tá fácil? Vamos fazer o seguinte? Decorem o versículo e mandem pra gente. Não se esqueçam que decorar os versículos conta pro nosso concurso, tá bom? Um beijo e até semana que vem! Olá, galera RP Kids, tudo bem com vocês? Hoje, no nosso culto especial de Páscoa, nós vamos ensinar vocês a fazer uma atividade manual. Super legal, e olha só! Esse é o nosso símbolo especial da Páscoa. É onde o nosso Jesus morreu e pagou o preço dos nossos pecados, nos dando acesso à vida eterna em Cristo. E o melhor de tudo é que você pode fazer usando os materiais que você tem aí na sua casa. Esse aqui foi feito com tinta guache, esse aqui com aquarela, mas você também pode usar lápis de cor, canetinhas de cera, o que você tiver por aí. E pode colocar isso para enfeitar a sua casa nessa Páscoa. Olha que legal! Vamos lá? Os materiais que você precisará para essa atividade são papel, fita crepe, tesoura, pincel. E se você não tem pincel em casa, não tem problema. Qualquer coisa que funcione como um pincel, até mesmo seus dedinhos, já vão funcionar para essa atividade. E por fim, você pode utilizar qualquer material que você tiver aí para pintar, que pode ser tinta guache, giz pastel, aquarela, canetinha, lápis de cor ou o que mais você tiver que você gostaria de usar. E para essa atividade eu vou contar com a ajuda do Nicolas e do Léo. A primeira coisa que você precisará fazer é cortar 2 tiras de fita crepe e colar como nós fizemos aqui. Uma dica importante é antes colar a fita na sua roupa para tirar um pouquinho da cola. Isso vai facilitar a nossa vida mais tarde, na hora de tirar essa fita do papel. E aí é só você começar a pintar. O Léo escolheu pintar com tinta, já o Nicolas está pintando com aquarela. E aí você pinta do jeito que você achar mais bonito. E aí a gente tira a fita com muito cuidado para não rasgar o papel. Olha! E agora a outra. Falta mais uma. Depois que tiramos a fita, eu coloquei numa moldura e ficou assim. Espero que vocês tenham gostado bastante da nossa atividade de hoje. E se você fez, bata uma foto, coloque lá no nosso grupo do WhatsApp para a gente poder ver também.